Devocional 10. Lidando com a amargura. A Bíblia nos alerta que a amargura gera várias consequências. Vejamos, por exemplo, o que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O texto que acabamos de ler destaca algumas características da raiz de amargura, a saber, ela brota em nós, ela nos perturba e ela contamina muitos. É importante saber que a palavra grega usada para amargura, pikria, significa tristeza amarga, extrema maldade, raiz amarga que produz fruto amargo ou ódio. Esses sentimentos brotam em nosso coração através das chateações, aborrecimentos e desavenças que passamos ao longo dos dias. Nosso coração fica contaminado com sentimentos negativos e vingativos em relação ao outro. Passamos a falar mal, provocar, pois de alguma forma queremos revidar. A amargura está no coração de quem é ofendido e não no coração do ofensor. Se a nossa comunicação com esta pessoa que nos ofende, ou quando falamos a respeito dela, for permeada pela raiz de amargura, vamos alimentar um ciclo de maldade e vamos nos colocar contra a palavra de Deus. O antídoto para essa situação, ou seja, a forma como falamos com ou de quem nos ofendeu, é apontado pela Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isto significa que devemos ser sábios em nossas palavras e afirmações em relação ao outro, principalmente em momento em que queremos nos acertar com ele. Mas como falar de forma delicada se o coração está contaminado pela raiz de amargura, uma vez que a boca fala do que está cheio o coração? Veja o que diz Mateus 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheia o coração. Então precisamos limpar nosso coração desses sentimentos. Precisamos extrair a raiz de amargura que produz ódio e indiferença contra o outro. A Bíblia nos dá a lição prática de como devemos fazer isto. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está sendo crucificado em meio a tanto ódio, raiva e indiferença. Ele é a pessoa ofendida neste processo, mas prefere liberar perdão ao invés de revidar. Então, com ele aprendemos: o coração do ofendido é o alvo da raiz de amargura. O perdão não exige arrependimento prévio e aprendemos também que o perdão precisa ser liberado. A liberação do perdão precisa ser verbalizada e explícita. Então, hoje mesmo, libere perdão. Não é fácil, mas procure a pessoa que te machucou e libere perdão, verbalizado. Afirme para esta pessoa que você a perdoa do mal
que você sofreu. Dê nome a esse mal. Quais foram essas ações que te ofenderam? Você sentirá o seu coração sendo liberto dessa angústia, desta mágoa e desses sentimentos ruins que te acompanham em relação a este assunto. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Hugo Alex.